Militar e a Polícia Civil trabalham. Pode observar, senhor presidente, nas ocorrências que são feitas na Polícia Civil, o número de apreensão de drogas, de armamento, e a gente sabe que, infelizmente, o Estado que é o culpado disso. E, não muito longe, semana passada, houve aqui no nosso município, no presídio, uma rebelião. Rebelião essa que, graças a Deus, a polícia conseguiu evitar mortes. Sei que sou criticado quando eu venho falando aqui, presidente, em relação à troca de tiro que tem com policiais, que muitos falam, porque foi negro, foi do morro. Não é isso. É porque o que acontece, doutor Evi, na maioria das vezes, são com esses elementos. Então, se tiver alguma mãe para chorar, que chora do marginal e não do policial. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Aldemir Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, coordenador da Polícia Civil em Ilhéus, doutor Evi Paternós, meus colegas da Polícia Civil aqui de Ilhéus. Senhor presidente, a polícia, ela é um dos esteios da sociedade. Sem a polícia nós teremos a baderna, a anarquia, o desrespeito, tudo de ruim que uma família de bem possa vir a sofrer. A polícia, ela deveria ser mais bem olhada, deveria ser mais apoiada e deveria ser menos criticada de maneira destrutiva, como às vezes determinados segmentos de imprensa, na sua afã de vender jornal e conquistar Ibope, transmitem as notícias de maneira distorcida. Ninguém em sã consciência vai acreditar que um policial que é responsável e é o representante do Estado, tem a responsabilidade de manter a ordem pública, ele vai sair com a determinação de atirar em alguém, de ferir alguém. O policial mantém a ordem, só que nós vivemos num momento de anarquia completa. Ninguém respeita as instituições, nem o direito de ir e vir. É um absurdo o que a gente assiste no país hoje. Eu fui aluno de escola pública e minha mãe é professora, foi professora de escola pública, hoje é uma senhora de 90 anos, aposentada, e tinha todo o respeito. Hoje não se tem mais nada, você vê adolescentes batendo em professores, certo? O idoso, ele não tem respeito nenhum, a mulher, ela também não tem muito respeito. Então, se perdeu-se as noções básicas da boa convivência. Eu acho que a polícia tem que ser fortalecida, tem que ser apoiada. Eu não vejo naquela delegacia, atrás das grades, nenhum homem de bem. Eu não vejo nenhum bom pai de família, nenhum trabalhador honesto que esteja ali. Aquilo ali, o sujeito tem um livre-arbítrio de ir escolher. O policial e o delegado, ele não sai aleatoriamente prendendo ninguém. A pessoa é que escolhe o caminho a ser seguido. Então, senhor presidente, nós precisamos, nesse momento, fortalecer cada vez mais a polícia, porque sem uma polícia forte, com o nosso apoio, daqui a pouco nós não vamos poder sair nas ruas, nós vamos ser reféns das nossas casas. Então, a polícia, ela tem que ser fortalecida, apoiada cada vez mais, certo? E eu tenho pela polícia uma verdadeira admiração. Estou ali há 34 anos e me orgulho muito de fazer parte da Polícia Civil. Eu sei dos relevantes serviços que a Polícia Civil, Militar e a Polícia Federal prestam a esse país. Então eu queria dizer que eu me sinto assim gratificado por participar de uma Câmara que teve a clarividência de aprovar uma moção de apoio a um segmento que eu reputo, depois da medicina, sem nenhum cabotismo aqui, se não tiver médico o povo morre, é a polícia. Sem a polícia a gente não vive.
Sem a polícia, a gente não consegue andar nas ruas. Infelizmente, a polícia não é reconhecida. Agora, esses mesmos segmentos que criticam a polícia, que execram a polícia, que rotulam a polícia de marginal, de cometer excesso, quando tem qualquer problema, corre para onde? Atrás da polícia. Não devia ir lá. Devia ir procurar as comissões de direitos humanos. Devia procurar a OAB. Devia procurar a CNBB. Devia procurar esses órgãos que estão aí e que, diante de tantos policiais mortos, eu nunca vi nenhum deles levantarem a voz para fazer qualquer tipo de defesa, não só de policial. Quantos homens de bem nesse país morrem e a gente não vê uma notícia? Nada. Passa como se fosse em branco e que não existisse. Então, senhor presidente, eu acho que nós cometemos um grande acerto em ter dado essa moção de apoio e de aplauso à polícia. Eu ainda vou mais longe. Nós temos que fazer isso sempre, sempre, porque as coisas boas nós temos que valorizar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pastor Matos. Senhor presidente, quero assim engrandecer a sua iniciativa, juntamente com esta casa, de trazer esse reconhecimento à Polícia Civil da nossa cidade. Tive 2 mandatos de conselheiro tutelar e muitas vezes frequentei aquele espaço ali e, conhecedor da estrutura, as dificuldades que os policiais enfrentam para desenvolver as suas atividades, as suas funções, devido às precariedade em recurso, até mesmo em estrutura física. Estava aqui e pensando que esta casa nós podemos fazer um pouco mais, buscando junto ao governo do Estado que ele possa dar uma melhor estrutura à nossa Polícia Civil, a esses homens que de dia e noite se dispõem, se colocam para servir essa sociedade. Muitas vezes aquele salão ali fica abarrotado de pessoas para fazer registro e o sistema deficitário de ocorrência não consegue desenvolver os trabalhos por falta de ferramentas. Então, eu acredito que a nossa polícia precisa melhor ser bem aparelhada para prestar um serviço ainda de melhor qualidade. Já presta um serviço de excelência qualidade. A última ação a gente vê um serviço de inteligência prestado, mas eu acredito, se for melhor assistida pelo Estado, com certeza irá desempenhar muito mais os seus trabalhos. Assim, quero parabenizar todos os agentes policiais da Polícia Civil da cidade de Ilhéus. Vereador Macrise. Senhor presidente, é muito comum em alguns espaços nós, e digo nós, colocando-me à frente, que sou há pelo menos 2 décadas militante de movimento social, associação de moradores, da igreja que faz parte da CNBB e de vários outros movimentos, quando a gente diz que o bom não é bandido morto, o bom é não ter bandido. E para a gente não ter bandido, como o doutor Evi bem colocou, a gente precisa que o Estado, em todas as suas esferas, garanta a estrutura mínima para o cidadão exercer a sua cidadania. E uma cidade onde a gente tem um número altíssimo de desempregados, que a gente não tem escolas qualificadas, que a gente não tem praças de convivência decente nas periferias, que a gente não tem quadras poliesportivas estruturadas e com profissionais ajudando a fazer um trabalho para desenvolver o desempenho da juventude, do adolescente, que a gente não tem um fundo da infância e do adolescente sendo repassado
para que as entidades consigam desenvolver os seus projetos. Que a gente não tenha um repasse do Fundo Municipal de Cultura, para que a cultura, que para muitos parece uma bobagem, é um instrumento importantíssimo de transformação da mentalidade, da formação das pessoas, a gente inevitavelmente vai ter um número maior, um número mais expressivo de pessoas que terminam cometendo delitos. Infelizmente, este número vai aumentar justamente onde tudo já é mais difícil, que é na periferia. E aí eu costumo dizer aqui que o Estado é culpado de colocar o soldado e as pessoas em conflito com a justiça nas periferias, vereador Tarcísio, para uma estar se degladiando com a outra, enquanto a causa que a gente discute muito pouco, e que está lá nos gabinetes, entre traficantes, entre representantes da justiça, do poder legislativo, do poder dos vários poderes, estão junto tomando uísque, estão junto no iate, estão junto passeando. E a gente vai continuar combatendo a consequência sem discutir e tentar combater a causa. Então é importante, sim, eu sempre falei isso aqui, a polícia tem que ser bem reconhecida, tem que ter condição, tem que ter bons salários, tem que ter estrutura de trabalho. Agora, eu jamais vou comungar, como não comungo, das ideias de bandido bom é bandido morto, porque eu falava que outro dia, quando o bandido é alguém próximo a gente, não é bom morto, é bom só quando é o outro, e principalmente lá da periferia, e que a gente precisa instrumentalizar, por exemplo, não só em Ilhéus, mas em toda a Bahia, a Delegacia da Mulher, infelizmente, não funciona final de semana. E final de semana é quando a mulher normalmente é mais vítima, porque o machão que sai para encher a cara no bar, no baba, ou seja lá onde for, chega em casa e quer bater na mulher. Então são essas questões que a gente não pode deixar de discutir, e conheço vários policiais civis, assim como militares, e sei que muitos deles, a maioria, concordam com essa discussão. Eles não estão a fim de sair disparando para matar as pessoas. Agora, a gente precisa que o Estado, a questão do menor, tem punições duríssimas, vereador Tarcísio, para o menor infrator. O problema é que o Estado não garante as condições do cumprimento. Você tem um Estado com a dimensão da Bahia, Ivo, e Vossa Excelência sabe melhor que eu, que você só tem em Salvador, e se não me falha a memória, em Feira, casa para cumprimento de penalidade do menor infrator. Então, quando chega na delegacia e que o delegado ou o juiz manda soltar lá, a gente tem um trabalho danado, depois vão lá e manda soltar o vagabundo. A gente tem que fazer um rito correto e o Estado tem que garantir, para que não é reduzir a maioridade de que vai resolver o problema, é fazer o cumprimento das penalidades acontecerem, garantidas pelo Estado. Então, é um debate muito mais amplo, a gente tem que ter sempre o cuidado que eu falo aqui de não fazer discussões rasas, Parabenizo a polícia pelas suas inteligências, pelo seu empenho que faz. Eu já fui visitar a carceragem aqui da Polícia Civil, mandei umas fotos por Estado, já pedi aqui no plenário, delegado Evi, de que a Comissão de Direitos Humanos fosse lá na delegacia, dar uma visitada, como é que está aquela situação interna, porque não é ruim só para o preso, é ruim para o trabalhador, o carcereiro e os trabalhadores que trabalham ali na delegacia. É uma situação altamente de insalubridade, entre outras questões. Então isso tudo a gente tem que olhar, sinalizar, e que esta casa aqui possa também encaminhar reivindicação para o governo do Estado, cobrando essas melhorias, ampliações, revitalizações. E é isso, senhor presidente. No mais, vereador Tarcísio. Senhor presidente e parlamentares aqui presentes, eu inicio a minha fala parabenizando a Polícia Civil de modo geral. Dizer também que para mim é uma satisfação, é uma honra muito grande poder ter uma polícia atuante, comprometida e que nos traz resultado